Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida nessa hora. Sou o pastor João Pereira e hoje estou aqui para trazer para você mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre as 7 taças da ira de Deus, do capítulo 15 e 16 de Apocalipse. Como sabemos, o propósito do Apocalipse é estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento, às dificuldades, pela afirmação de que Deus governa a história e, com certeza, Ele levará a uma gloriosa consumação de julgamento e bênção no Senhor Jesus. Então aqui nós veremos no capítulo 16 do livro de Apocalipse as 7 taças da cólera de Deus, que são finalmente derramadas sobre os que habitam na face da terra. Aqui, enquanto são derramadas as taças, o nome de Deus é exaltado e glorificado pelos seres celestiais, principalmente quanto à justiça de Deus. O juiz de Deus, os seus caminhos, que são verdadeiros, absolutos entre os homens, enquanto os homens, ao invés de temerem, de respeitarem, de glorificarem a Deus, que tem o poder sobre as pragas para repreender ou para mandar, pelo contrário, eles se inflamam, na sua ira e se revoltam mais contra Deus. Então, aprenda uma coisa: o amor, a verdade, a justiça e todo o caminho de Deus são inegociáveis. Não dá para discutir nem querer vencer em argumentos com Deus no tocante a essas coisas. Então Deus tem a sua soberania sobre essas questões. Então todo fragmento ou tendência de amor, verdade, justiça e caminho do Senhor que há em nós não é nosso, vem de Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, como diria o pecador à justiça, o que fazes não é justo, ou a verdade, a mentira na sua fala, ou diria também, o amor, está faltando misericórdia. Então, o homem é insensato. O homem é insensato. Nesse caso, o homem não é um ser racional, não é um ser inteligente, muito menos um ser sábio. É dotado de astúcia e carente da graça de Deus. Então, como nós dissemos, estamos vendo os versículos 1 do capítulo 15 ao capítulo 16, versículo 21. 7 taças da ira de Deus saindo do templo. Aqui o apóstolo João, continuando os seus ciclos de visões, ele ouve uma forte voz saindo do santuário que dizia aos 7 anjos para irem derramarem as 7 taças da ira de Deus. Então vem o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e abriram feridas malignas, dolorosas em todos os homens que tinham a marca da besta, que adoravam a sua imagem, semelhante às pragas, semelhante a pragas de úlceras, como foram aquelas do Egito, lá em Êxodo, no capítulo 9. Aí vem um segundo anjo e derrama a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue. Morreu, então, toda a criatura que vivia no mar. Então foi semelhante também à praga do sangue no Egito, lá em Êxodo, no capítulo 7. Aí vem o terceiro anjo e derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e elas se transformaram em sangue. Então João, ele ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó santo, que eras, porque julgastes estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos, dos teus profetas. Então Deus está castigando ali. Nós vemos lá nas trombetas que o anjo ofereceu o incensário com as orações dos santos. Então Deus, em resposta à injustiça que foi feita aos seus santos profetas, agora cobra dos homens ímpios com sangue também aquilo que eles fizeram com os seus santos profetas, que foram os mártires de toda a história humana que sofreram por causa do amor a Deus. Então João ainda ouviu do altar uma resposta: sim, Senhor,
Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então o quarto anjo, ele derramou a sua taça no sol, e o sol recebeu o poder para queimar os homens com fogo. Então nós vemos que o sol vai aquecer de tal forma que os homens terão, segundo a palavra de Deus, a sua pele, a sua carne vai se decompor, eles ainda vivos, os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas. Então, esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus. E ao invés de se arrepender, eles amaldiçoaram ainda o nome de Deus, o Deus que tem o domínio sobre essas pragas. Contudo, eles recusaram mesmo arrepender e glorificar a Deus para ficarem livres dessas pragas. Então vem o quinto anjo e derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua, também blasfemavam contra Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram a arrepender das suas obras que haviam praticado, semelhante à praga das trevas do Egito, lá no capítulo 10 de Êxodo. Os homens continuaram fazendo contrária à vontade de Deus. Vem o sexto anjo e derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, como nós vemos, haverá um caminho para os reis do Oriente até a região de Israel. João viu saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Qual a grande batalha estamos falando? A batalha do Armagedon. Os reis do Oriente irão afluir ou reunir ali junto na planície de Megido para lutar contra o próprio Deus. Então, na batalha final, todas as forças da impiedade são reunidas para guerrear contra o guerreiro Cordeiro de Deus, né? Como nós vemos lá no capítulo 17. E o conjunto de imagens refere-se à batalha entre Deus e Faraó, também lá em Êxodo, no capítulo 15. Mas ali, como nós falamos, é simplesmente um prelúdio daquilo que iria acontecer. O panorama agora tem uma dimensão cósmica e diferente. Então, várias passagens em Apocalipse, né, descrevem a batalha com detalhes e muita precisão, né? Todas essas são baseadas na batalha entre Deus e Gog e Magog, conforme Ezequiel capítulo 38. Então, ao longo de toda a história da igreja, houve ocasiões de intenso confronto entre Deus e as forças de Satanás, mas a batalha mais intensa acontecerá na segunda fase da segunda vinda de Cristo. João adverte a igreja e relembra a promessa de Jesus e reaviva a igreja para que a igreja esteja preparada, né? Porque Jesus fala a respeito dessa promessa e João dá ênfase sobre essa volta de Jesus, né? Quando Jesus diz assim: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, tem que estar preparado, tem que estar pronto. Os 3 espíritos que nós vemos aí, conforme João, reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon, ou seja, o monte de Megido, ou Megido. Armagedon é geralmente aceito como sendo a montanha de Megido, né? Derivado da palavra hebraica para montanha, Har, né? E a palavra grega, Megido, que é Magedon. Então, no Israel antigo, Megido era uma cidade de muita importância, situada ao lado de uma importante rota de viagem, de comércio, entre os 2 grandes reinos da Mesopotâmia e do Egito. Então, grandes exércitos frequentemente se reuniam nessa planície vizinha de Esdraelon, né? Esse é, portanto, o símbolo apropriado para a localização dessa batalha final. Já foi sugerido que Megido não seria uma localização apropriada
tomando-se por base o fato de que ela não é ou não foi construída sobre uma montanha. Megido foi construída num pequeno monte artificial. Entretanto, a palavra hebraica para montanha também pode se referir a um monte pequeno, né? Por comparação, João usou a palavra grega para montanha para descrever as 7 colinas ou os montes sobre os quais Roma está construída. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 9. Então o nome também pode ser apenas simbólico, né? Aí vem o 7º anjo e derramou a sua taça no ar. Então o santuário, do santuário, né, saiu uma forte voz que vinha diretamente do trono dizendo: está feito. Pronto. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, né, desde que o homem existe sobre a terra. Então, o que tem visto medido aí na escala Richter até hoje, nada é comparado a esse terremoto aqui da 7ª taça. Então, a grande cidade foi fracionada em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, lhe deu o cálice do vinho e do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram. Então caíram sobre os homens vindos do céu enormes pedras de granizo, cerca de 35 a 50 quilos, né? Cada pedra pesadíssima. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Então, nós vemos que Deus está julgando realmente o homem através das 7 taças. A 7ª taça representa o final do ciclo de julgamento, como os outros ciclos também. Esse termina com a segunda vinda de Cristo, embora os símbolos da segunda vinda não sejam tão óbvios como em alguns outros casos. Vamos observar algumas características, né? Nós precisamos, como leitores do Apocalipse, ser instruídos, né? E observar bem, por exemplo, no capítulo 15, que o final da ira de Deus viria com a 7ª taça. A eliminação de todas as ilhas, montanhas, né, corresponde ao último terremoto. Então, em outros trechos também, a queda de Babilônia é imediatamente seguida da ceia e casamento do Cordeiro. Ou seja, a igreja está nas bodas do Cordeiro, né, festejando enquanto algo está acontecendo de forma terrível na terra. Então, no capítulo 17 também, nós vemos a queda de Babilônia associada com a batalha final que acontece na segunda vinda de Cristo. Às vezes parece que uma coisa está muito próxima da outra, mas é assim mesmo. São um tempo curto, né? Que a grande tribulação vai durar apenas 7 anos. Então, nesse período vai acontecer os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então são coisas que vão acontecer sequentemente, muito rápidas, uma após a outra. Então, além disso, a batalha final é iminente, conforme vemos no verso 16 de Apocalipse. O simbolismo da batalha final é repetido várias vezes, com base também lá em Ezequiel 38, que fala de Gog e Magog. Então, nós vemos que esse Apocalipse 16 encaixa, nesse caso, agrupando-se com esse caso do terremoto, o desaparecimento das montanhas, a chuva de saraiva, de fogo. Portanto, a passagem descreve o castigo de Deus com essas pragas, acompanhando-se bem na sequência com essa grande batalha. Então, a descrição de outros aspectos da batalha, nós vemos lá no capítulo 19, mais precisamente dos versículos 11 ao versículo 21, de acordo com o desenrolar dos fatos do plano dramático e progressivo do julgamento de Deus dentro desse livro de Apocalipse. As 7 taças são anunciadas, derramadas, aqui como nós vemos no capítulo 16 de Apocalipse, né, uma após outra, e o pecador continua, pecador sendo mais teimoso do que um animal de carga, desobedecendo, como podemos dizer, de queixo duplo, sem querer se arrepender e voltar-se para Deus. Mas nós, a Igreja do Senhor, antes disso, seremos arrebatados. E que Deus nos guarde, nos livre, nos confirme no seu amor, na sua misericórdia, e que possamos estar firmes na presença de Deus até o dia da sua volta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.